Olá, bom dia a todos e a todas, tudo certo? Eu estou muito feliz hoje, muito mesmo, porque o vídeo que eu fiz na semana passada não, foi ontem, e falava de um brasileiro que estava desgostoso de Portugal, achava tudo chato, arrendamento muito alto, valor de salário muito baixo. Enfim, ele ficou muito chateado com isso, a gente bateu um papo, e hoje de manhã eu já comecei a pensar nessa ideia, porque sucedeu-se que muitos amigos portugueses vieram falar comigo e falar assim: mas então, pá, por que você não pergunta ao português, o povo português, o que eles acham de Portugal, né? Aí eu achei interessante essa pergunta e comecei a conversar com as pessoas da fábrica onde eu trabalho, né? E foram pessoas entre 45 e 61 anos, assim, pessoas de mais idade um pouco. E eles falavam que quando eles eram pequenos aqui em Portugal, os maridos iam para o mar, nessa região aqui, né, de Portugal, onde eu estou, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, iam para o mar com 12 anos de idade. Tinha um senhor que falou que o avô dele foi pro mar com 8 anos de idade com a família, porque não tinha com quem deixar ele. E aí eu comecei a pensar assim: poxa, por que essas pessoas iam pro mar? Porque não tinham o que comer. Não tinham o que comer aqui, pá. E quando as pessoas ficavam aqui para ir para a escola, elas iam, como eles dizem, de calça rota, de sandália, quase quebrando, e não tinha mochila, era um saco e não era livro, era uma lousa com um giz para poder. Aí eu comecei a tentar entender o que se passa hoje com Portugal e a economia portuguesa, né? Quem sou eu, né? Eu sou apenas um cidadão do mundo tentando me relacionar com as pessoas. E aí as pessoas falando coisas incríveis, que eles iam para Lota, onde vem o peixe do mar, e comiam migalhas do que outras pessoas jogavam, assim. Por exemplo, se você comesse uma maçã, comia as sementes. Se a pessoa cortasse uma laranja, comia, raspava com o dente aquilo da laranja. Quer dizer, o meu senhorio onde eu moro, ele já faleceu, né? Mas ele disse que teve que imigrar para os Estados Unidos. E ele ficou muito tempo como pescador também, na pesca de bacalhau. Então tudo isso começou a povoar minha cabeça, e eu comecei a pensar: olha os patinhos aí. E aí eu comecei a pensar, né? Nossa, Portugal ainda vive hoje, se reverbera de alguma coisa que no passado foi muito intenso, né? Ou seja, quando a gente está hoje vivendo cada passo da nossa vida, a gente tem uma formação histórica, tudo aquilo que nos formou, né? E no caso de Portugal e no caso de, por exemplo, vamos pensar que essas pessoas de 45 anos, 61 anos que vivem aqui, viveram na década de 70, a sua adolescência ou a sua infância, né? E receberam dos mais velhos uma ideologia de vida. Aí eu comecei a pensar: nossa, o que é isso tudo, André? O que é isso tudo? Em Portugal teve 40 anos de ditadura de Antônio Oliveira Salazar, um advogado e economista formado em Coimbra, que em sua mesa de trabalho tinha a foto de Mussolini. Ele era um admirador de Hitler e tinha relações estreitas com Franco da Espanha, né? Quer dizer, o que a gente vive hoje, vamos supor, quer ver uma coisa muito interessante? Que em 1938, quem tinha 12 anos de idade, em 1974, quando explode a Revolução dos Cravos aqui, tinha 48 anos, se não me falha a memória. E quem tinha em 1974 12 anos de idade, hoje em 2023 tem 61 anos de idade. É muito pouco tempo. O que a gente tem vivido aqui em Portugal, e principalmente os portugueses,
com falta de muita coisa, de muitas coisas conquistadas, né? É porque talvez isso ainda permeie a história e o cotidiano deles, né? Essa ditadura sombria de Salazar. Agora, se você falar de Salazar para os mais velhos, eles vão falar: nossa, eu queria muito que voltasse o período de Salazar, porque ele era uma mão de ferro, ele era um ministro que ia fazer muita gente que está em casa recebendo e mamando do governo, da segurança social, para trabalhar. É porque eles acham que tem muita gente que está em casa sem fazer nada e recebendo do governo. Enfim, entre outras coisas. Eu estou só fazendo alguns pensamentos com vocês, estou pensando alto com vocês, para a gente perguntar para os portugueses o que vocês acham de Portugal. Portugal ainda passa fome? Portugal, a educação é muito boa ou não? Um abraço.